Ontem, o Estadão saiu com a seguinte matéria, tá? Coloca o título aí, Tati. O Estadão saiu com essa matéria dizendo que era um furo, tá? Que era um furo. Lula atuou em operação para banco emprestar $1 bilhão à Argentina e barrar avanço de Milei, né? Então, eles já estão dizendo aí que o Lula agiu para que um banco, né, que a gente pensa já que é banco público, né? Os bolsonaristas já estão dizendo que é banco público, é dinheiro do Brasil, tá? Para emprestar $1 bilhão à Argentina e barrar avanço de Milei. Já coloca a questão política aí, tá? O presidente pediu a Tebet para autorizar financiamento. Presidente pediu a Tebet, prestem atenção, para autorizar financiamento do CAF. Com o dinheiro, o ministro Sérgio Massa, candidato à Casa Rosada, conseguiu novo acordo para liberar recursos do FMI. Tá? Então, eles fizeram essa matéria, né? Municiaram mais uma vez o bolsonarismo, que está usando isso contra o Lula, né? Contra o PT, contra a esquerda, municiaram o bolsonarismo e municiaram a extrema-direita argentina. Municiaram o próprio Milei, que compartilhou a notícia em suas redes, tá? Compartilhou, coloca os tweets do Milei, olha lá, ó. Javier Milei retuitou, tá? Retuitou esse post do cara que se chama o Trumpista, dizendo: o presidente comunista do Brasil, Lula, que além disso fundou com Fidel Castro o Foro de São Paulo, está negociando para que um banco brasileiro, mentira, empreste $1 bilhão ao governo argentino para evitar que Milei ganhe. Lula já financiou Maduro, Cristina Kirchner, Petro, entre outros, tá? Então, assim, o Javier Milei, né, o Estadão conseguiu o que queria, que é o que a mídia comercial está fazendo, que é municiar o bolsonarismo, enquanto eles dizem que são imparciais, isentos e que são a favor da democracia, né? Aí depois o próprio Milei publicou um print da matéria, olha só, um print da matéria do Estadão dizendo, ó, treme a casta vermelha, muitos comunistas zangados e com ações diretas contra a minha pessoa e meu espaço. A liberdade avança, viva a liberdade, caralho, né? Que é o slogan bem elegante dele, né? Daquele fascista da Argentina, né? Vamos dar os nomes aos bois, né? São fascistas, né? A gente está aqui numa luta contra o fascismo. Na hora que saiu essa notícia do Estadão, eu até brinquei que seria ótimo que o Lula tivesse feito isso, porque sim, é obrigação dos governos democráticos lutar contra a ascensão do fascismo. Né? Não foi assim na Segunda Guerra Mundial? Demoraram muito, né? Porque na primeira etapa, tanto o Stalin quanto o presidente dos Estados Unidos ficaram flertando com o nazismo, flertaram com o nazismo. E é exatamente isso que a mídia comercial brasileira está fazendo, flertando com o fascismo. Está flertando com o fascismo para depois se queixar. Ai, o fascista ataca os jornalistas. Ai, o fascista é contra a democracia, né? Então, assim, se os aliados na Segunda Guerra Mundial não tivessem flertado com o nazismo, Hitler nem teria se criado. Né? Esperaram tudo acontecer para depois se juntar contra ele, certo? Então, assim, quando saiu a notícia, né, que eu já sabia que não tinha verdade nela, eu tirei onda dizendo que era bom que o Lula fizesse isso, porque tem mesmo é que combater o fascismo, tá? Tem mesmo é que combater o fascismo. Mas aí, hoje, né, a matéria do Estadão dizia o quê? A primeira matéria dizia o quê? Dizia que Lula ligou para Tebet. Lula ligou para a Tebet pedindo que ela interferisse em favor da Argentina, certo? Mas na segunda matéria que eles publicam hoje, vejam só como a mentira tem perna curta, tá? Como a mentira tem perna curta. Eles disseram que quem ligou para a Tebet foi o Celso Amorim. Então era mentira a primeira matéria. Não foi o Lula que tinha ligado? Agora já é o Celso Amorim? Me expliquem essa. Né?
Se a matéria era verdadeira, checada, né, e tal, por que da primeira versão para a segunda já não é Lula que liga e sim o Celso Amorim? Está aqui na segunda matéria. Ó. O contato do Palácio do Planalto com Tebet partiu do gabinete do ex-chanceler Celso Amorim. Na primeira matéria, lembro para vocês, presidente pediu a Tebet, tá aqui escrito na matéria, presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que tinha urgência em falar com Simone Tebet. A ministra do Planejamento não estava em Brasília, mas foi logo contatada por telefone. Então, Estadão, foi o Lula ou o Celso Amorim? Vocês já mentiram aí, certo? Já mentiram aí. E deram a entender que o banco era público do Brasil, não é dinheiro brasileiro. E eu vou colocar o vídeo da Simone Tebet na íntegra, explicando exatamente o que foi e desmentindo categoricamente o Estadão. Coloca aí, Tati, o vídeo da Tebet. Eu gostaria de responder, até porque não é PPA, e é muito importante, porque eu tenho que agradecer, e realmente o deputado Vicentinho tem sido, em todas as vezes que eu venho aqui, muito participativo, um deputado que tem interesse naquela questão que é talvez a mais importante. Sem orçamento nós não temos nada, sem orçamento não adianta vir reivindicar, não tem remédio no posto, não tem casa para as famílias mais carentes, não tem condições de fazer políticas públicas. Porque esta foi uma demanda que acordei surpresa com esse fato, para dizer que é o contrário. Não é que eu não fui consultada, eu que não consultei o presidente Lula. O presidente Lula não me ligou, não entrou em contato comigo, porque é natural, eu sou governadora desses bancos, e eu simplesmente voto num banco que não é brasileiro, cujo dinheiro não é do Brasil. Nós temos 8% de participação, mas não é dinheiro, e do CAF, e o CAF se reúne exatamente como um banco para ajudar os países da América Latina. Ajuda o Brasil, ajuda os estados do Brasil e ajuda os municípios brasileiros. Houve uma seguinte demanda: precisamos emprestar por 10 dias, e 10 dias apenas, R$1 bilhão para a Argentina. Apenas 10 dias. 21 países vão votar. Minha secretária, por minha determinação, foi autorizada a votar favoravelmente, como 20 dos 21 países votaram favoravelmente. Todos os países que fazem parte do CAF, deste banco que não é nosso, não tem dinheiro federal brasileiro lá, não estamos tirando dinheiro do Brasil para colocar lá, e temporariamente, e, portanto, nós aprovamos. Tanto é verdade que a Argentina já pagou o banco, e, portanto, a Argentina não deve nada. Agora, vamos lembrar, pensando no lado do Brasil, e esta foi a razão do nosso voto, o terceiro maior parceiro comercial do Brasil é a Argentina. Nós vendemos para a Argentina, nós exportamos para a Argentina. A Argentina ajuda a garantir emprego para o povo brasileiro. Então, se vocês perguntarem para todas as indústrias, empresas que fazem comércio com a Argentina, nós sim estamos muito preocupados com a situação econômica e financeira. Então, agradeço demais o deputado Vicentino pela oportunidade de esclarecimento, porque a imprensa veio me questionar, o presidente ligou? Qualquer coisa é o contrário. Eu é que não liguei para o presidente para falar que ia votar favoravelmente, algo que é corriqueiro, como governadora e ministra do Planejamento e Orçamento, quando não há nada demais, o processo é comum. Eu sou governadora de alguns bancos, nós temos processos e pedidos diários, como nós pedimos para os outros ministros de outros países também, que nos acompanham. Quando muito, e é o que aconteceu nesse caso e em outros casos, nós temos, às vezes, via Ministério das Relações Exteriores, um grande apoio, onde a gente consulta para sentir se os embaixadores de outros países, como é que vão votar, é muito natural. Então, eu gostaria imensamente de agradecer e deixar aqui de novo 3 pontos. Fui eu que tomei a decisão, o presidente Lula não me acionou, todos os países acompanharam, não tem dinheiro do governo federal, não tem dinheiro de governos estaduais e nem municipais, e a Argentina, que precisava de um fôlego naquele momento, porque disso dependiam outros empréstimos para a sobrevivência do país, já pagou a CAF, já no tempo hábil de menos, não sei se foi 1 semana ou 10 dias. Mas muito obrigada, deputado, agradeço imensamente, porque me permite pela TV Justiça, não, né? Pela TV Câmara, poder dar essa
resposta, espero que toda a imprensa esteja acompanhando, porque o meu celular está com pelo menos 15 pedidos de entrevista em relação a esse assunto. Obrigada. Se tiver alguma pergunta do PPA, estou à disposição também. Tá aí, né? Eu acho que hoje tem gente com medo de perder o cargo e por isso perdeu toda a ética e compostura e foi para cima do funcionário da SECOM. Antes de mostrar para vocês como é que a editora executiva do Estadão foi para cima do funcionário da SECOM, que desmentiu a matéria deles, eu vou só destacar, olha só, 20 dos 21 países que compõem esse banco internacional votaram sim para o empréstimo à Argentina. Ela disse, o banco não é nosso, não saiu R$1 dos cofres públicos brasileiros. A Argentina já pagou o empréstimo, tá? E ela chama atenção para o seguinte, não é interesse do Brasil que a Argentina quebre. Não é, preocupa o Brasil que a situação econômica da Argentina esteja ruim, porque reflete nós, né? Reflete nossa economia, que o Brasil é o terceiro maior parceiro, a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, né? E o Brasil não tem interesse que a Argentina quebre, tá? E aí o George Marques, né, meu colega George Marques, que trabalha hoje na SECOM, divulgou no Twitter um texto, né? Olha só, atenção, a decisão de empréstimo de 1 bilhão do CAF, que é o nome do banco, à Argentina, foi tomada pela diretoria do banco, composta por países membros, e não teve interferência do presidente Lula. Verifique os fatos e espalhe a verdade, tá? Então aí o George fez isso, ela foi para cima do George. Ela foi para cima do George, né? Primeiro, olha aí, colocando o salário do George nas redes sociais. Primeiro eu queria colocar o vídeo do George, antes desse print aí, Tati. Aí o George, né? Primeiro ela mostrou um print do perfil do George, dizendo assim, você é assessor de imprensa. Aí ele falou, sou assessor de imprensa, eu nunca escondi que eu sou assessor de imprensa. Gente, não existe nenhuma regra na democracia, na liberdade de imprensa, no manual de redação, que um governo não possa desmentir uma matéria. Não, os governos desmentem matérias o tempo inteiro, desmentem inclusive matérias que são verdadeiras, às vezes. Como é que não vão desmentir uma matéria que é falsa? Que a própria ministra desmentiu, né? Que a própria ministra desmentiu. E ela foi para cima do cara, tentando intimidar o George, porque ele trabalha na SECOM. Está no direito dele, é da função dele, inclusive, desmentir matérias falsas. E ele publicou um vídeo, e aí ela foi para cima dele, mostrando o salário. Coloca o vídeo do George, por favor, Tati. Empréstimo para a Argentina não teve interferência do presidente Lula. Olha eu aqui de novo, pessoal, para ajudar a desmentir mais uma fake news que está rolando nas redes sociais. Primeiro, o que é que está acontecendo, né? Desde ontem à noite está repercutindo uma notícia falsa de que, abre aspas, Lula atuou em operação para banco emprestar 1 bilhão à Argentina e barrar avanço de Milei. Primeiro que o uso desse verbo atuar é totalmente inadequado porque não há nenhuma confirmação de que o presidente Lula tenha atuado nesse sentido, né? E uma outra questão que a gente tem que abordar é, nas redes de desinformação, estão chamando isso de reportagem, mas não existe nenhuma reportagem nesse sentido. Pelo contrário, o que há é uma coluna de opinião. Essa coluna fala que o presidente ligou para a ministra Simone Tebet, né, pressionando ali o voto do Brasil a favor desse empréstimo. A própria ministra Simone Tebet já desmentiu o teor dessa ligação, que nunca ocorreu. A coluna também fala que essa suposta pressão ocorreu no fim de agosto, quando, na verdade, a aprovação pelo CAF, né, por esse banco de fomento, se deu em julho, ou seja, um mês depois o presidente teria aí feito essa pressão, outra coisa que não faz sentido. Algo que também chama a nossa atenção, Uruguai, Paraguai e Equador, eles são governados pela direita e também votaram a favor da medida. Então, enfim, como é que explica isso, né? Um trecho aqui que eu destaco, que também é super interessante. Lula entrou em cena e os países aprovaram. Como assim, gente? Então quer dizer que estava todo mundo esperando o bonito do presidente Lula ali. Ah, não, vamos esperar que depois que ele der o sinal aí a gente vota.
Não faz sentido, né? Então, pessoal, o que a gente tem que entender é que o que ocorreu é uma forçação de barra aí, tentando atribuir ao presidente Lula uma pressão que não existiu. Foi só um trâmite normal aí de outros empréstimos, na verdade. Pelo que a gente estava apurando, esse é o 6º empréstimo que foi concedido aí para a Argentina. Então, estão querendo colocar aí uma interferência brasileira que não existe. No Brasil contra a Fake, que é uma campanha de combate à desinformação referente tanto ao governo federal e a políticas públicas, a gente tem a apuração corretinha sobre como que se deu esse empréstimo. Então, se você receber alguma informação fora disso, dá uma pesquisada, dá uma checada e compartilha também a nossa informação aqui, a nossa matéria do Brasil contra a Fake, que vai estar aqui também abaixo desse vídeo, tá, pessoal? Verifique a informação antes de compartilhar para que você não caia nessas peças de desinformação aí da extrema-direita. Se liga e até a próxima. Então ele fez esse vídeo, está na função dele, assessor de imprensa, né? Quando foi que passou a ser proibido o governo desmentir matéria? Isso faz parte da democracia, né? Os jornais publicam, o governo publica o desmentido, né? Desde a época da ficha falsa da Dilma, que a Folha publicou, que o governo desmente quando a imprensa comercial mente para atacar o PT, né? Mente para atacar o governo. E nisso não se diferencia de um Alan dos Santos da vida, de um jornal da cidade online da vida. Não se diferencia, né? Eu gostei muito que o George lembrou que Paraguai e Equador, que são e Uruguai, Paraguai, Equador e Uruguai, que são governados pela direita, também votaram a favor do empréstimo para a Argentina. Quer dizer, então, que eles também faziam parte dessa conspiração para prejudicar o Milei? Não faz sentido. Não faz sentido simplesmente porque, infelizmente, a mídia comercial contra o PT perde completamente a ética e a compostura. Perde completamente a ética e a compostura. E tem gente aí com medo de perder o cargo, viu? E não é o George, não. Não é o George, não, que está com medo. Porque barriga em jornalismo, mentira errada, matéria errada, matéria falsa, matéria mal apurada, dá demissão, dá perda de cargo. Então tem gente aí com medo de perder o cargo e está indo para cima de funcionário, divulgando o salário. Coloca aí, Tati, o tweet dela, divulgando o salário do assessor da SECOM. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi chefe de jornal ir para cima de assessor dessa maneira. Eu nunca vi. Não fizeram isso na época do Bolsonaro. Ela fez isso com algum assessor do Bolsonaro que desmentiu as matérias do Estadão? Não vi. Por que só fazem isso com o PT? Ah, somos isentos. Ela fala lá, nós somos isentos. Isento? Isso é isenção? Tá de brincadeira, né? O Estadão, infelizmente, virou um panfleto a serviço do bolsonarismo. É isso.